E eu sou o Lucas. Você está assistindo O Efeito Casal. Galera, um videozinho sobre Pokémon. Pokémonzinho. A galera tá querendo que eu jogue Pokémon aí. Verdade. Né? A gente vai ver agora o Pokémon banido por Deus, literalmente. Bom, no universo Pokémon, o Deus Pokémon é o Arceus. Ah, sim. Vamos ver o que vai dar. De qual canal, amor? Viral Quest. VQ. Antes de iniciar, deixa o like, se inscreva, ative o sininho, faça qualquer comentário. 100 mil inscritos é a meta. Isso. Bora pra reação. Bora. Eu vou ser sincero contigo, eu nunca fui muito de assistir Pokémon, nem de jogar também, mas eu conheço o suficiente pra dizer que é um conceito pra lá de interessante. E se eu dissesse que essa é a primeira vez que eu falo sobre esse tema aqui no canal, seria uma puta mentira, porque tem um tempo que eu já fiz esse vídeo sobre o Hypno. Não sobre o Hypno, mas sim sobre uma creepypasta que envolvia ele, que é o Hypno's Lullaby, que, pra quem não sabe, é uma creepypasta que envolve o Hypno sequestrando crianças e levando elas pra algum lugar. Inclusive, foi graças a essa creepypasta e o caso de Lavender Town que essa música ficou bem popular como uma coisa envolvendo terror. Mas dessa vez é a primeira que eu vou falar sobre o Pokémon em si. Quando me comentaram sobre ele pela primeira vez, eu achei que não valeria a pena, porque Pokémon nunca teve um foco ou nem mesmo elementos de terror em si. É uma obra de público livre, até conhecer melhor esse Pokémon. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou lhe apresentar o Giratina, o Pokémon. Caraca, tu lembrou? Giratina eu lembrei. Que isso, ó, galera, tá sabendo de Pokémon, Porque né? esse aí eu pegava muito no ginásio. Famoso. Caraca. Matéria. Tá, pra começar a falar do Giratina, primeiro a gente tem que falar do Trio da Criação. E também, é claro, do Arceus. Ou simplesmente falar do Trio da Criação. Palkia. Giratina. E começa com D. D, não vou lembrar. E termina com A. Não vou lembrar. Dialga. Dialga, isso. Esse daí E são os que ficam em ginásios. É, o Trio da Criação, esse daí. Bem, é claro, do Arceus, ou simplesmente Deus do universo Pokémon. A propósito, eu sei que os nomes se pronunciam Giratina e Arceus, mas eu não tô nem aí. Eu Pra também. mim, Giratina e Arceus Tanto que eu são falei mais... igualzinho como ele Legal. falou. Tudo começa no início da criação, ou melhor, antes da criação. Antes de tudo, simplesmente existia o caos e mais nada. Nenhum tipo de conceito, seja tempo, espaço, matéria, nada existia. Até que simplesmente do nada, um ovo apareceu, e de dentro dele eclodia um ser de puro poder, chamado de Arceus, o original, o Pokémon Alpha, o primeiro de todos. Daí, Arceus, poderoso como era, criou todo o universo, e com isso criou o espaço, tempo, dimensões, planetas, vida, emoções, literalmente tudo. E todos esses aspectos da existência foram meio que atribuídos aos seus filhos, sendo os principais o Trio da Criação, Dialga, Palkia e o astro desse vídeo aqui, o Giratina. Cada um do Trio da Criação é responsável por fazer parte fundamental do universo, e cada um deles tem a sua própria dimensão equivalente ao seu conceito. O Dialga é o responsável por controlar o fluxo do tempo. Ele é meio que representante, o regente do tempo, tanto que num dos filmes ele envia os heróis de volta pro passado para consertarem a cagada que aconteceu no futuro. O Palkia é o regente do espaço, então tudo que tem a ver com espaço, seja a criação de portais, distorções espaciais, fendas, tudo o Palkia pode fazer. E grande parte dos seus ataques envolvem distorções espaciais que afetam até mesmo o próprio Arceus. E finalmente o Giratina. O Giratina seria o regente da antimatéria, que, pra quem não sabe, antimatéria é literalmente isso, matéria, só que com as propriedades básicas invertidas, ou seja, as partículas têm massas iguais, só que com cargas opostas. Isso significa que, se 1 grama de matéria se colidir com 1 grama de antimatéria, vai acontecer o fenômeno chamado aniquilação, em que toda a massa é convertida em energia, e a energia gerada vai ser tão grande que a liberação dela vai causar uma explosão equivalente a várias bombas atômicas. Caraca. Isso que a gente está falando de um mísero grama de antimatéria, fora que essa colisão poderia gerar novas partículas e antipartículas, então iria acontecer uma reação em cadeia que ia aniquilar tudo em volta. Então imagina só quanto de destruição que o Giratina poderia fazer com a antimatéria.
Na teoria. Na prática do universo Pokémon, a antimatéria é mais como uma força oposta do universo, porque o Dialga e o Palkia representam a matéria e o Giratina a antimatéria. Mas isso não significa que ele vai necessariamente sair lançando rajadas de antimatéria por aí, até para ele se encaixar no universo e não ficar apelão demais. E ele não seria o primeiro Pokémon a acontecer alguma coisa do tipo. O Giratina é descrito na mitologia da cidade de Sinnoh como sendo um ser muito agressivo desde a sua criação, e o problema nisso é que ele, como um ser primordial, ameaçava e muito o equilíbrio cósmico, porque ele saía atacando tudo que via pela frente, o que fazia ele virar uma ameaça. O Arceus, vendo que podia dar ruim, decidiu que ia banir o Giratina. Para onde, você me pergunta? Para a dimensão que hoje ele tá regendo, o mundo invertido. Não o de Stranger Things, o de Pokémon mesmo. O mundo invertido é um lugar totalmente maluco em que nada faz sentido. Ele é um espelho do mundo da realidade. Só que, como o nome dá a entender, com tudo invertido. Mas não só isso. Tem lugares nesse mundo em que a gravidade não funciona direito e é cheio de abismos em que você pode cair do nada. Fora isso, tem o aspecto mais perigoso. Sempre que alguma perturbação acontece no espaço-tempo, acaba acontecendo uma distorção no mundo invertido. Essa distorção se traduz em uma nuvem tóxica que pode matar qualquer um que respirar. No jogo Pokémon Platinum, quando você entra no mundo invertido, tem várias coisas a mais, tipo escadas que não levam para lugar nenhum, água correndo para cima e o pior de tudo, o próprio Giratina na forma original, espreitando que nem um capiroto, ainda mais na forma original dele, que não tem pernas e sai flutuando por aí. Então, o mundo invertido de Pokémon é um lugar muito desgraçado de se viver, e é justamente onde o mais agressivo dos três habita, e é o único Pokémon que habita no mundo invertido. Inclusive, quando ele tá lá nessa dimensão, ele volta para sua forma original. E quando ele tá no mundo da realidade, a forma dele muda para uma coisa menos ameaçadora. Eu considero a forma original do Giratina bem ameaçadora, principalmente quando ele voa por aí com o rosto coberto. Quando ele tá no habitat dele lá. Por aquelas placas que ele tem na cabeça. Mas quem assistiu só aos filmes, que nem eu, deve ter ficado meio confuso com essa explicação de agora. Porque o Giratina do anime não parece ser tão agressivo assim. Ele é sim territorial, ataca sem dó quem incomodar ele. Que nem quando o Dialga e o Palkia começaram a tretar lá por causa de que um achou que o outro estava invadindo o território deles, e essa briga começou a afetar o mundo invertido. Mas ele em si parece ser mais neutro, que tá lá no canto dele, e se ninguém for encher o saco, ele não vai atacar. Mas ser agressivo significa ele atacar deliberadamente outras pessoas ou pokémons. Então por que no filme ele parece ser mais bonzinho? Eu também fiquei me fazendo essa pergunta, até conhecer o Giratina nos jogos. Olha bem pra essa cena. Oi, cara, assustador. Todo preto. Ih, parece um bicho. Eu vi um comentário desse vídeo dizendo que essa cena aí foi o primeiro jumpscare feito por um Pokémon. Isso significa que a personalidade e o comportamento do Giratina pode mudar dependendo da mídia que você tá lendo. E o Giratina nos jogos condiz mais com a lore dele de que ele foi banido por ser muito agressivo e tal. E lá, ele não é conhecido como um Pokémon renegado à toa. O Giratina, ele foi introduzido na geração 4, e a personalidade e comportamento dele dentro da franquia principal dos jogos Pokémon, tipo Diamond, Pearl, Platinum e Legends Arceus, são descritos principalmente nas entradas da Pokédex e nas lendas da região de Sinnoh. Nos jogos, o Giratina é sim altamente agressivo e pode viajar e controlar dimensões além do tempo e do espaço. Isso explicaria porque do nada ele pode ficar invisível por um tempo. As entradas da Pokédex do Diamond e do Platinum têm uma entrada que diz: ele olha silenciosamente pro mundo, dizendo que ele aparece em cemitérios. Então meio que retrata ele como uma figura fantasmagórica. Também é descrito que o poder do Giratina é tão insano que ele é capaz de literalmente enlouquecer o Dialga e o Palkia. Mas eu acho que o jogo onde o Giratina mais mostra a sua fúria é no Legends Arceus, onde ele se alia ao Volo, que é um vilão que quer tomar os poderes do Arceus para criar um novo mundo e destruir o antigo. Isso combinado com o Giratina, que tava puto da cara por ter sido banido. Então, eles se aliaram e começaram a abrir várias fendas dimensionais pelo mundo
justamente para desafiar o Arceus. Mas depois que ele é derrotado pelo próprio jogador, ele acaba mudando de lado e ajudando a fechar as fendas. Agora, falando mais da analogia do Giratina, se você está acompanhando o vídeo até agora, você deve ter lembrado de uma figura bem importante do cristianismo. E não só do cristianismo, mas de muitas outras obras que também Quem foi banido por Deus? Coisa ruim. Exato. usa esse conceito, Lúcifer. Calma que eu vou explicar. Lúcifer costumava ser um serafim de alta patente, sendo o mais próximo de Deus que qualquer outro. E isso meio que subiu a cabeça dele, fazendo com que ele ficasse arrogante e prepotente o suficiente para que quisesse ser igual a Deus, literalmente no mesmo patamar. Com isso, Deus expulsou Lúcifer do céu, enviando ele para a terra, fazendo ele virar o primeiro anjo caído de todos. Isso te lembrou alguma coisa? Um ser criado por Deus e banido pelo próprio para um mundo considerado inferior. E se parece com o Giratina, né? Muitas pessoas fazem essa comparação do Giratina com o diabo, ainda mais considerando que na forma alterada, o Giratina tem 6 garras nas asas, 6 pernas e 6 espinhos no seu pescoço. Reparou? 666, o tal número da besta. Não sei se isso foi proposital ou só uma coincidência dos autores, mas serviu ainda mais para as pessoas compararem o Giratina com o Lúcifer. Apesar que o Giratina não é exatamente mau, ele é só violento e territorialista, mas no fim, ele é mais como um caótico neutro. Mas me diz aí nos comentários o que você acha sobre o Giratina, e também o que você acha desses temas que eu trago aqui, que são de terror, mas estão em obras que não são de terror. Que nem quando eu falei lá da Baleia Branca de ReZero. Eu acho que isso tem um mês mais ou menos. Eu gosto de falar disso porque me permite dar uma olhada em obras que eu nem faria questão de ver. Tinham até algumas pessoas pedindo pra eu falar do Wonder of You, de Jojo. Imagina, deixa aí nos comentários as suas sugestões, porque isso ajuda bastante. Agora, um salve para os abençoados que se tornaram membros. Essa lista aí que tá passando na tela é atualizada uma vez por mês. Então, se você quiser garantir o seu nome aqui no final do vídeo, assine um membro agora mesmo, que eventualmente o seu vai estar aparecendo aqui. Os benefícios são ter o comentário destacado, com a insígnia ali do lado, ter o nome aparecendo no fim de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos de forma antecipada. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até. Bom, eu já conheci um pouco da história da criação do mundo Pokémon, acho que foi no League Gengar que a gente viu, né? Isso. Mas aqui a gente viu um pouco diferente. O lado sombrio dos Pokémon. Isso, um pouco do lado sombrio. E da história do Giratina, cara, eu não tinha visto esse lado dele ainda. Pra mim ele era só um Pokémon fantasma, tá ligado? Mas Tem toda uma história por trás. essas camadas aí eu não tinha visto ainda não. Eu maneiro. fiquei surpresa também e agora eu vou começar a olhar ele de uma forma diferente. Pô, e as referências lá? 6 patas, 6 não sei o que, 6 garras, tá maluco, tá maluco. Olha essas ideias aí, o criador do Pokémon, tá maluco. Gente, é isso. Comenta aí se vocês querem mais vídeos de Pokémon, mais vídeos do Viral Quest, comenta aí bastante, tá? O link do vídeo original tá na descrição, se você gostou da nossa reação. Deixe seu like, se inscreva no canal e você assistiu O Efeito Casal.